Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhe disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje à noite celebraremos a Vigília Pascal. A Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias. Então, quando você ouve falar ali, fulano de tal está fazendo uma vigília, ou vamos fazer uma vigília, lembremos que a vigília de todas as vigílias é a Vigília Pascal. No dia de hoje, diante desse grande fato, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e essa é uma grande verdade. Nós nos colocaremos em vigília, toda a Igreja Católica entrará em vigília para aguardar a promessa que Jesus havia dito. Por 3 vezes, Jesus disse aos apóstolos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles baterão, cuspirão nele e ele morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. E nós vimos isso ontem. Jesus foi crucificado. Jesus morreu. São João vai dizer que Jesus entregou o seu espírito. Ali no Evangelho de São Lucas vai dizer que antes dele morrer, ele pediu ao Pai que nos perdoasse de tantos pecados, de tantas ofensas. Jesus estava ali na cruz nos reconciliando com o Pai. E aí ele pede perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E depois Jesus morre. É depositado no sepulcro. Os apóstolos já não lembravam do que Jesus havia dito. As mulheres, como nós vimos no evangelho de hoje, elas foram cedo ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, porque não tinha dado tempo para isso, porque Jesus morreu no final da tarde. E para o judeu, quando a primeira estrela aparece no céu, significa que já é o dia seguinte, então é o sábado. No sábado, os judeus têm que estar voltados inteiramente para Deus, não pode fazer nenhum serviço. Então, José de Arimateia pediu a Pilatos que o corpo de Jesus fosse depositado antes, depositado no sepulcro antes da primeira estrela. Pilatos concedeu, eles levaram, colocaram Jesus no sepulcro. Mas
Eles não lembraram do que Jesus havia falado, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Em algumas passagens até diz que quando Jesus falava de ressurreição, eles nem entendiam o que era isso. Pois bem, como nós vimos no Evangelho, as mulheres foram bem cedo, se perguntando quem é que iria, no caso, abrir o túmulo, né? Mover a pedra do túmulo para que elas pudessem ungir o corpo do Senhor. E, chegando lá, naquele momento, um anjo aparece e ele diz justamente para as mulheres: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. E aí as mulheres constatam que realmente o corpo de nosso Senhor não estava lá. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é um mistério. Nós não sabemos, na verdade, que horas ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou durante a noite ou na madrugada. Mas que ele ressuscitou, sim. E essa é uma grande verdade para nós, católicos. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que se Jesus não ressuscitou, nós somos as pessoas mais tristes do mundo, porque deixamos o mundo, livramos do pecado, deixamos muitas coisas por causa do Senhor, e de repente Jesus não ressuscitou, nós seríamos as pessoas mais tristes da face da terra. Mas, graças a Deus, ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e por causa da ressurreição do Senhor, isso significa que um dia também nós ressuscitaremos com a graça de Deus. E se nós formos fiéis ao Senhor, nós ressuscitaremos para a vida eterna com Ele no céu. Mas se levarmos uma vida de pecado, ressuscitaremos? Ressuscitaremos também. Mas não para a vida eterna com Deus, mas para a vida eterna no inferno. Eis o que vai acontecer com aqueles que não seguiram Jesus, que não seguirem nosso Senhor. Sejamos fiéis e vamos proclamar que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Mas como é que será o dia de hoje? Bem, para nós participarmos bem da Vigília Pascal, nós precisamos entender algumas coisas. Jesus ontem morreu. A Igreja Católica hoje, no sábado, se põe na atitude de silêncio e de espera. Estamos aguardando que se realize o que Jesus havia dito. Nesse tempo do sábado, Santo Agostinho, principalmente, vai dizer que Jesus vai lá à mansão dos mortos. Não, Santo Agostinho não. Na liturgia das horas tem uma meditação, uma linda meditação de um autor cristão, que não sabemos quem é, que ele fala que Jesus desceu à mansão dos mortos para buscar os santos do Antigo Testamento. Então, nesse momento, Jesus está lá na mansão dos mortos. Os santos do Antigo Testamento irão ressuscitar também, graças à morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem são os santos do Antigo Testamento? Aqueles que viveram a fidelidade ao Senhor. Jeremias, Elias, os profetas,
os juízes, todos esses que estavam no lugar que se chama Sheol, aguardando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, durante a noite, durante a celebração da vigília, aí você precisa entender o que é que vai acontecer para você viver bem esta celebração. Nessa celebração da vigília pascal, a primeira coisa que é feita é a bênção do fogo novo. O sacerdote abençoará aquele fogo que vai acender o círio pascal. O círio pascal que lembra a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que esse fogo é abençoado, o sacerdote ou o diácono acenderá o círio pascal. E por 3 vezes ele vai dizer: a luz de Cristo, eis a luz de Cristo. E aí as pessoas acenderão as velas, porque se o mundo vivia nas trevas, agora nós vamos viver na luz. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo traz luz para o mundo. Depois o diácono ou o sacerdote vai colocar o círio pascal, incensá-lo. Depois que incensa, se proclama. Vai se fazer a proclamação da Páscoa. É muito bonito, é belíssimo. É o exulter que vai ser cantado. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiro de Deus, desçam cantando. E aí o sacerdote ou o diácono vai cantando, e essa proclamação da Páscoa vai narrando toda a história do povo de Deus. Após a proclamação da Páscoa, aí nós iremos agora ouvir tudo o que Deus falou a respeito da nossa salvação, da nossa redenção, tudo que os profetas proclamaram, o que está lá no Antigo Testamento, nós vamos ouvir através das leituras a criação, como fomos criados, o pecado de Adão e Eva, a libertação do povo de Israel com Moisés, os profetas que vão anunciando a vinda do Messias. Meus irmãos, é uma vigília. Serão 7 leituras que serão proclamadas. Depois das 7 leituras, nós iremos cantar o aleluia. O sacerdote, pela primeira vez, cantará o aleluia, porque nós iremos fazer a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas claro, antes de cantar o aleluia, porque nesses 40 dias nós não cantamos o glória, nós iremos glorificar a Deus. E o padre, o sacerdote, ele canta o glória, a primeira parte, e aí toda a igreja vai cantar junto com o sacerdote. Entramos agora no Novo Testamento, então entramos na liturgia da Santa Missa. Depois, o sacerdote, nós vamos ouvir a primeira leitura do Novo Testamento, que é a Carta aos Romanos, capítulo 6, de 3 a 11. Depois da proclamação da leitura, aí o sacerdote vai cantar o aleluia, que também nesse período da quaresma não se cantou o aleluia em momento nenhum. Claro, teve aquelas exceções de algumas festividades e tudo, mas mesmo assim o aleluia não foi cantado. E o sacerdote canta o aleluia, e nós entramos agora para ouvir a leitura do Novo Testamento, do Evangelho, a proclamação do Evangelho, aonde vai se narrar
a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já falei para vocês em alguns momentos anteriormente. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o 7º. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. O sacerdote fará uma homilia para dar uma breve explicação e em seguida nós entraremos e vamos cantar, rezar o aleluia. Me desculpe, eu estou emocionado porque essa ceia, essa vigília pascal, ela me emociona. Eu fico emocionado sabendo de todas essas coisas. Então, depois que o sacerdote fará a homilia, nós iremos rezar a ladainha e iremos fazer a renovação das promessas batismais. Num dia nós fomos batizados. E através do batismo nós passamos a fazer parte da igreja. Passamos a ser herdeiros do reino de Deus. Passamos a ser filhos adotivos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos filhos de Deus através do batismo. Fomos regenerados. Renunciamos ao pecado, faremos a renovação, então, nós renunciaremos ao diabo, renunciaremos ao pecado, às falsas religiões e tudo mais, e em seguida nós vamos professar a nossa fé. Dentro dessa renovação, se houver um catecúmeno, ou seja, uma pessoa que foi preparada, ou várias pessoas que foram preparadas para a vigília pascal, para serem batizadas, acontecerá o batismo delas. Às vezes leva-se também uma criança e batiza aquela criança. E aí, diante daquele batismo que está acontecendo, nós vamos revivendo também o nosso batismo. Jesus mesmo disse que para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. E nós nascemos através do batismo. E após essa renovação do batismo, aí nós faremos, claro, dentro do batismo já tem a nossa profissão de fé, aí entramos na liturgia com o ofertório e a missa seguirá normalmente. É o que nós veremos, é o que nós viveremos, meus irmãos, nessa vigília pascal. Temos que ir para a vigília pascal, lembrando que nós estamos indo para ouvir e reviver toda a história da nossa salvação. Nada de ficar olhando para o relógio, nada de ficar dizendo, nossa, o sacerdote está demorando muito. Não, é uma noite de vigília. E na vigília nós temos que nos doar, nós temos que estar inteiro. Imagina, meus irmãos, nós vamos estar celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é a nossa ressurreição. Vamos com alegria, vamos estar atentos e vamos participar de tudo com alegria no nosso coração. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E quem veio dizer para nós que Jesus havia ressuscitado foram justamente os anjos. Os anjos vieram dizer que o sepulcro está vazio, verdadeiramente o sepulcro está vazio. Um dia, meus irmãos, estaremos no céu. Um dia estaremos diante da glória de Deus. Um dia viveremos a vida em Deus na eternidade. Um dia nós contemplaremos a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Uma feliz
passagem. Assim como o povo hebreu passou, ou melhor, saiu das garras do faraó e foram para a terra prometida, e isso é a passagem, é a Páscoa. Eles celebraram com o cordeiro e tudo mais. Agora nós celebramos a Páscoa da nova aliança. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Um dia nós iremos ressuscitar para a maior glória de Deus. Desejo para você uma feliz Páscoa. Amanhã celebraremos a missa da ressurreição. É interessante que na vigília pascal, Jesus ainda não aparece. Na missa de amanhã, na missa de domingo, ele ainda não aparece também, as pessoas não veem. Maria Madalena vai ao túmulo e sai, e Jesus não está lá, ela sai correndo para avisar aos apóstolos. Então Pedro e João vieram e realmente olharam lá no túmulo, e o túmulo estava vazio. E ali diz que João creu. Mas Jesus ainda não aparece. Mas nós vamos entrar nessa semana da oitava da Páscoa e Jesus aparecerá. Verdadeiramente, Jesus ressuscitou de verdade. Nós veremos na próxima semana Tomé, que não acredita, mas Jesus vai aparecer primeiramente para os apóstolos. Tomé não estava lá. E depois Tomé vai proclamar: meu Senhor e meu Deus. Vamos viver, meus irmãos, todos esses dias agora, celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.